Estamos iniciando aqui o nosso terceiro vídeo, ele será bem curtinho, é só para manter o padrão de 10 minutos em cada vídeo, para que você possa assistir no celular de maneira bem prática e não venha travá-lo. Então, Weber, ele fala no termo final, que nós no outro vídeo tinha terminado, que surge uma pergunta e ele responde, dentro até, parecendo até Nietzsche, falando que os homens eles se tornam especialistas sem espírito e gozadores sem coração, trazendo um pensamento onde o mundo é uma jaula de ferro. Eu encerrei falando que o capitalismo ele se torna cruel porque ele ganha dinheiro com o menos favorecido. E nós estamos passando por um momento de pandemia e quantas pessoas estão ganhando dinheiro nessa pandemia? Está tendo muitas doações, é verdade, mas contudo muitas pessoas estão ganhando dinheiro, principalmente algumas que estão aí fingindo ter caráter social dentro de suas atitudes. Isso não tem ocorrido, na verdade, porque tem aumentado em muito as suas audiências, programas, tem recebido aí grande audiência, grande votação. Isso tudo é fruto de uma tragédia que está acontecendo. Os anúncios aumentaram para serem colocados. Se você for no mercado, comida está maior, o preço. Então tudo isso é o capitalismo. Se nós formos no Nordeste, tem a máfia da água, tem os catadores de recicláveis que ficam presos a uma máfia de corporativos que ganham dinheiro sobre eles. Existe as pessoas, como ele disse aqui, sobre o carvão, que ele fala que há necessidade, né, de até se manter, até pegar o último carvão, né, ele, na pergunta dele, ou o ressurgimento de velhas ideias ou profecias, ou uma realidade petrificada, até que a última tonelada de carvão fóssil seja queimada. O capitalismo é isso também. Infelizmente, eu acho que, mesmo que a gente tenha toda a moral que uma ética protestante possa trazer, a gente vai sempre permear entre dois caminhos, e é uma linha bem tênue dentro do pensamento da sociologia entre uma escravidão branca e a escravidão negra que aconteceu. E sinceramente poderia até ter uma aula que poderia falar dos pontos comuns entre a escravidão branca e a escravidão negra que nos dias atuais. Então esta visão crítica do capitalismo encorajou certos pensadores marxistas depois dos escritos de Verbe, que foi George Lukács, Karl Liebknecht e Michael Lowe. Eles acabaram ressaltando algumas afinidades do pensamento com a visão marxista, corrente que, sem menosprezar as sensíveis diferenças entre as duas formas de pensamento, foi sendo denominado de Weberomarxismo. No entanto, diferentemente da visão marxista, que privilegia os fatores econômicos, Weber, coerente com a visão multicasual dos fenômenos sociais, destaca seus fatores culturais e, mais tarde, enfatizará também a importância dos fatores materiais no surgimento das instituições modernas. Então, apesar de alguns estudiosos, filósofos, sociólogos colocarem o pensamento de Weber como a plataforma para uma nova visão de marxismo, o Weberomarxismo, é imprescindível colocar que existe há nuances que vai dar uma separação
entre tais pensamentos. O principal delas todas é o fator multicasual dos fenômenos sociais que Weber acaba observando de uma maneira mais crítica, mais esmiuçada do que Karl Marx. Então, ele vai trazer um pensamento mais equilibrado dentro desse raciocínio lógico. Então, ele vai demonstrar isso e sem privilegiar de forma alguma alguns fatores econômicos. O capitalismo em si, dentro de uma visão, ele está sempre mais próximo daquilo que nós chamamos de liberalismo, que é a parte da economia aonde você proporciona, o Estado proporciona, dentro dessa visão de Weber, o Estado vai proporcionar uma chance de crescimento na sociedade e a sociedade vai cuidar do mercado financeiro, do mercado econômico, mercado de trabalho, aonde eles vão ter uma maneira melhor de interagir um para com o outro, de ter o seu crescimento assim estipulado. Por isso que quando nós analisamos o Brasil, o crescimento no Brasil ele fica muito amarrado mediante a esse fator social do capitalismo, porque as leis, principalmente as leis trabalhistas do nosso país, elas são baseadas em leis do fascismo italiano. Então, quando você pega leis do fascismo italiano e coloca com uma visão capitalista, você não vai dar a chance de crescimento às empresas, os próprios trabalhadores, apesar de segurar alguns direitos para esses trabalhadores, mas acabam atrapalhando no crescimento financeiro dessa esfera da pirâmide que está abaixo, porque ela não vai ter como negociar com o seu empregado, com o seu empregador. Então, isso cria grandes dificuldades e grandes problemas. Weber acaba mostrando isso. Mas, falando da sociologia da religião apenas, ele então enxerga uma influência muito grande das religiões maiores ou das religiões que são base dentro de uma sociedade para a influência da mesma, tanto na parte política como na parte econômica. Nós vamos ver em escritos posteriores a esses dois que nós vimos aqui, que ele vai falar sobre o hinduísmo, sobre Confúcio, vai falar sobre o protestantismo, já falou aqui, depois ele fala sobre o judaísmo e outras religiões bases, para que venha explicar como essas religiões vão trazer uma modificação na maneira política e econômica nos países onde ela exerce maiores influências. A gente pode ver isso estudando cada país onde essas religiões são predominantes. Então nós encerramos essa videoaula de Sociologia da Religião e espero que você possa ter aproveitado. Que Deus abençoe.